Olá, meu irmão, minha irmã, tudo bem com você? Que bom ter você novamente conosco aqui no programa Teologando, um programa da Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, a SEBI, um programa que chega até você todo sábado, às 20 horas, através da Rede TV Fé, redetvfé.com.br. Rede TV Fé, que tem sido uma grande parceira da SEBI na divulgação do Evangelho, da Palavra de Deus, e estamos muito felizes por estarmos aqui nesta emissora, podendo levar a você um conteúdo bíblico que tem edificado, tem ajudado tantas pessoas a crescer. Minha alegria é muito grande. E obrigado pela sua audiência, obrigado por compartilhar com as pessoas, esse horário, para que assistam, para que participem. Muito obrigado mesmo. Nós temos empreendido um tempo nos nossos últimos programas para entendermos a questão de como interpretar corretamente a Bíblia. No nosso último programa, eu pude demonstrar a vocês um problema na tese de doutorado do Dr. Rodrigo Silva, quando ele fez um trabalho, a meu ver, brilhante, um trabalho fantástico da análise de mais de 240 textos gregos, que levaram aí 5 anos para ele concluir essa tese dele, e demonstrar a existência de uma regra gramatical em grego, que ele julgava poder aplicar ao texto de Lucas lá 23:43. Mas, como eu procurei demonstrar, houve alguns problemas ali. Primeiro, que ele não demonstrou no próprio discurso de Lucas se aquela regra funcionava ou não. Por uma questão simples, como eu falei a vocês naquele programa, a gramática, ela não pode ser normativa. A gramática, ela é e tem que ser descritiva. Ela deve descrever a forma de uso da linguagem. E no caso do Novo Testamento, o uso do grego tem que ser descrito autor por autor, porque não houve um padrão gramatical no grego do Novo Testamento para que pudesse dizer, olha, então se serviu para esse grupo de textos, servirá para esse texto de Lucas também. Então, procurei demonstrar, olha, ele falhou em demonstrar isso. E segundo, ele ignorou o imaginário, que é o pressuposto do próprio Lucas. Quando Lucas narra lá a história do rico e do Lázaro, Lucas está descrevendo para a gente que ele, Lucas, compreendia que na hora da morte algo de fato acontecia. Ou céu, que Lucas chama de seio de Abraão, ou inferno. Pois bem, ou seja, a necessidade de ler sob a ótica do escritor. Mas naquele programa, eu deixei uma questão para você pensar. É possível que as nossas traduções tenham que lidar com situações dúbias? Porque lembra, no caso do Dr. Rodrigo Silva, o que o levou a pesquisar é porque a doutrina adventista dele acredita no chamado sono da alma, que quando você morre não acontece nada, a alma entraria num estado de sono até a volta de Jesus, quando ela acordaria, então viria o juízo de todas as coisas. Eu também me demonstrei, olha, ele não fez aquele trabalho livre de pressuposto. Quando ele criticou o dogma que ele disse haver para que essa tradução, em verdade te digo, : hoje estarás comigo no paraíso, essa tradução que ele diz está enviesada por um dogma, não é diferente da tradução que ele propõe, te digo hoje, estarás comigo no paraíso, porque também está enviesada pelo dogma adventista. Então eu mostrei, olha, não tem como fugir do pressuposto. E o autor do texto é que tem que ser chamado para nos esclarecer qual era o pressuposto dele. Foi o que eu procurei mostrar em Lucas. Mas isso aconteceria em outros textos? Sim. Há vários outros textos na Bíblia que a língua em si, o hebraico e o grego, não resolvem. Tá? Se criou um mito, entende? Isso é um mito. Que, eu sei grego, eu sei hebraico, pronto, vamos ao hebraico e ao grego que a gente vai resolver tudo lá. Não é verdade. Não é verdade. A língua, ela não é matemática. A língua nunca foi e nunca será
matemática. Porque ela, na verdade, depende do ambiente, da cultura, da própria pessoa que usa a língua. Então, não existe essa coisa exata. E daí, muitas situações, quando nós estamos lendo, mesmo em hebraico e mesmo em grego, provocarão essa dubiedade de tradução. Eu não estou falando de interpretação, tá? Eu estou falando de tradução. Então, um texto hoje que eu quero mostrar para você, o texto de Efésios 4, então se você já quiser ir olhando aí, pegar a sua Bíblia e me acompanhar, ele padece de um problema como esse. Tá? Qual seria a tradução correta, visto que o texto grego não resolve? Não adianta correr para o texto grego. No texto grego... Não. O grego não resolve. O tradutor, ele teve que fazer uma opção. E como saber se a opção foi certa, se a opção foi errada? O discurso do autor. Eu tenho que olhar o discurso de quem escreveu. Ok? Então vamos lá. Efésios capítulo 4, versículo 26. É aqui que está o grande problema da tradução e o problema de dubiedade e análise do discurso que eu quero fazer com você. Efésios 4, 26, na tradução Bíblia Bíblia de Jerusalém, que eu estou usando, tá? Que segue de forma parecida com a Almeida atualizada, diz assim, eles traduziram da seguinte forma: irai-vos, mas não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Então, de acordo com essa tradução, a ira, como já diria Tim LaHaye em um livro dele, muito antigo, chamado A Ira é uma opção para a vida do cristão. Inclusive, esse é o nome do livro do Tim LaHaye, né? Ira, uma opção. Mas eu lembro que, quando eu li esse livro do Tim LaHaye, eu era um adolescente que tinha muito problema com ira. E eu achei que, então, a ira podia ser justificada na minha vida. Eu sempre queria achar que as minhas iras eram iras justas. E que a ira, então, não seria pecado. Isso, infelizmente, me impediu de crescer espiritualmente. Eu lembro quando eu comecei meu pastorado, e aí eu conto isso a você como um testemunho, eu tive um problema com um presbítero, e ele foi um pouco grosseiro na maneira de falar comigo. E como eu era irado, eu devolvi a ele, não somente com ira, mas muito desejoso até de humilhá-lo, e quando eu terminei de humilhá-lo de fato, eu disse para ele que eu era um homem que não engolia sapo, que era melhor ele pensar antes de falar comigo daquela forma. E eu voltei para casa justificado, porque ele foi grosseiro, ele estava errado, e então eu apenas defendi o que era certo, eu defendi a justiça, ainda que tivesse agido do jeito que eu agi, com ira. Então veja, isso me atrapalhou muito espiritualmente. Durante o tempo de seminário, eu me deparei a primeira vez com o problema da tradução desse texto. Que esse texto, na verdade, a situação gramatical dele não é tão clara. Porque esse texto poderia, em grego, ser traduzido de fato, como está aqui, irai-vos e não pequeis, né? Só para ser irai-vos, mas não pequeis. Como esse texto também poderia ser traduzido de outra forma, à luz da própria gramática grega. A tradução seria: quando provocados a ira, não pequem. Ou quando provocado, singular, perdão. Quando provocado a ira, não peque. Então perceba, é a mesma língua grega, é a mesma situação gramatical, é o mesmo texto, e temos duas possibilidades de tradução. A maioria das nossas traduções optou
pela forma do imperativo: irai-vos e não pequeis. E eu confesso para você que quando eu estava no seminário foi isso que me levou a pensar, ora, se a maioria dos tradutores estão optando pela forma do imperativo, é porque deve ser assim. E descartei, sem nenhuma outra análise detalhada, a segunda tradução. De novo, da mesma situação, né, como se encontra o texto grego, sem alterar nada, e que, à luz do grego, seria totalmente plausível. Quando provocados a ira. Com o passar do tempo, Deus me permitiu conhecer bem e até mesmo me tornar um conselheiro bíblico. E foi dentro do movimento de aconselhamento bíblico que eu precisei rever essa questão da ira. Porque o movimento de aconselhamento bíblico, partindo de uma teologia bíblica com foco na prática, tem demonstrado que a ira, biblicamente, é um pecado. A Bíblia afirma que a ira é pecado. Então aquilo gerou um choque na minha cabeça. Foi quando eu decidi reexaminar esse texto e considerar a possibilidade da segunda tradução. Quando eu fui reconsiderar, estava lá de fato, as duas possibilidades eram reais para a forma como o apóstolo Paulo havia escrito. Do jeito que Paulo escreveu, o tradutor poderia sim traduzir irai-vos, mas não pequeis, ou poderia sim traduzir quando provocados a ira, ou quando provocado a ira, não aqui é o plural, irmãos, eu estou falando, me desculpe, é o plural. Quando provocados a ira, não pequem. Paulo escreveu dessa maneira e essas duas traduções são plausíveis. Então, eu precisei reexaminar. E agora, se elas são plausíveis, o que Paulo, na verdade, estava tentando dizer? Qual foi o tradutor que traduziu corretamente? Perceba, lembra que eu falei no último programa a respeito da tese do Dr. Rodrigo Silva? Existe uma coisa chamada pressuposto. Quando eu estava reexaminando, o meu pressuposto já havia amadurecido. Mas quando eu examinei pela primeira vez no seminário, o meu pressuposto favorecia a minha conduta irada. Por isso eu não precisei gastar tempo para reexaminar, porque se o texto dizia irai-vos, mas não pequeis, aquilo me justificava, e o meu pressuposto gritou mais alto: essa tradução é boa. Não, essa aqui não é tão boa. Mas por que ela não é tão boa? Porque não me favorecia. Agora, já amadurecido, eu posso voltar a esse texto para fazer uma pergunta muito simples e honesta. O apóstolo Paulo, quando escreveu, e não eu, o intérprete, não eu, o tradutor, quando o apóstolo Paulo escreveu, o que ele tinha em mente? Ele tinha em mente um discurso imperativo, irai-vos, mas não pequeis? Ou Paulo tinha um entendimento diferente de que a ira não cabia àqueles que nasceram de Cristo Jesus? Então, onde é que eu tenho que buscar isso? Em Paulo. E em Paulo, onde? Ora, eu poderia buscar em Paulo em todas as suas cartas, porque lembre-se, é uma discussão de como o escritor entende o que está no universo pressuposicional desse escritor. Então, eu teria todas as cartas de Paulo, 13 cartas dentro do Novo Testamento para examinar isso. Mas, para começar, eu tenho que começar por onde ele falou, que foi o texto de Efésios. E então eu quero examinar primeiro o discurso de Efésios para a gente ver se isso faz sentido. E depois dar alguns exemplos nos outros discursos de Paulo para ver se é realmente esse entendimento que Paulo tem quando ele estava falando sobre a ira. O que Paulo entendia sobre a ira de fato? Então eu quero examinar isso. Nós vamos ter um intervalo agora, nós vamos ao nosso intervalo e no retorno, nosso segundo bloco, eu quero analisar esse discurso de Efésios com você. Então, Deus te abençoe. Olá, gostaria de lhe apresentar um projeto que tem ajudado muitas vidas.
o projeto social Missão Resgate. Esse projeto nasceu em 2011 com o intuito de levar o Evangelho e o social à comunidade do Jardim Paiva, no Novo Gama. Atendemos as comunidades do Jardim Paiva e Alphaville Paiva. Trabalhamos com as crianças carentes da nossa comunidade, ensinando-lhes princípios cristãos e também sobre cidadania. Temos aulas de reforço, aulas de jiu-jitsu e palestras sobre prevenção contra as drogas. De 2 em 2 meses, realizamos a ação social de rua, com atividades como corte de cabelo, aferição de pressão e glicose e atendimento jurídico. Nós atendemos cerca de 200 pessoas da comunidade e com a sua ajuda poderemos ajudar muito mais. Olá, você que assiste a Rede TV Fé. Eu quero que você, a partir de hoje, se torne um amigo da missão. O que é ser um amigo da missão? É você colaborar mensalmente com o teu dízimo e com a sua oferta para a obra que Deus depositou nas nossas vidas, a nossa confiança, que é pregar a palavra de Deus e também coordenar os nossos projetos sociais. E aonde eu tenho um respaldo bíblico para poder te pedir dízimo e oferta? Lá em 2 Coríntios 9, no versículo 7, que diz assim: cada um contribua segundo lhe propôs o seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama quem dá com alegria. Você ama essa obra? Contribua. Você está vendo aí o número da conta e você vai entrar lá e fazer o seu depósito, a sua transferência bancária. Que Deus te abençoe. Ok, meu irmão, estamos de volta com o nosso segundo bloco aqui do Teologando, o programa da CEBI, Sociedade de Estudos Bíblicos Interdisciplinares, que vai ao ar para você todo sábado, às 20 horas, aqui na redetvfé.com.br. Antes de voltarmos ao texto de Efésios, que eu quero analisar com você agora, eu quero te convidar para um curso muito importante que a CEBI vai oferecer agora em agosto, de 10 a 14 de agosto, com a doutora Julie Genschel. A doutora Julie Genschel é uma das mais influentes conselheiras bíblicas nos Estados Unidos, e de lá dos Estados Unidos, através do aplicativo Zoom, nós vamos ter uma conferência com ela, onde ela nos ensinará sobre como vencer o medo, a preocupação e a ansiedade segundo a Bíblia. Então, se você quer participar, acesse ali o nosso site cebi.com.br, faça a sua inscrição, garanta a sua inscrição, que com certeza vai ser bênção. 10 a 14 de agosto, 10 a 14 de agosto. Doutora Julie Genschel conosco, ok? Pois bem, antes de irmos ao nosso intervalo, nós deixamos a questão: como é que Paulo tratou da questão da ira no discurso de Efésios 4. Então vamos lá. Eu já disse a você, eu estou convencido de que quem determina a regra é o autor do texto. Não sou eu, não é você, não é ninguém, é o próprio autor, foi ele que escreveu. É ele que sabe o que é que ele queria dizer. Então, quando eu olho para o texto de Efésios, a primeira coisa que eu descubro é o seguinte: que Efésios está organizado em duas partes. A primeira parte do texto de Efésios começa no capítulo 1, e logo após o prólogo, que são os versículos 1 e 2, o apóstolo Paulo começa a falar da questão de como que os gentios foram inseridos na aliança com Deus. Nós, gentios, não fazíamos parte, a priori, dessa aliança. E o apóstolo Paulo, ele é bem claro nisso durante esses 3 primeiros capítulos. Então ele mostra que, na verdade, o Evangelho foi esse grande mistério de Deus para nos incluir nessa graça, nessa aliança e nos tirar do distanciamento, o distanciamento que tínhamos com Deus. Capítulo 3 ele demonstra isso. Quando chega então no capítulo 4, Paulo começa uma nova sessão, mostrando agora o que isso significaria para a gente, na prática.
Tá ok, eu não sou mais agora um pagão. Eu não sou mais alguém distanciado de Deus. Eu fui reconciliado com Deus por meio de Jesus Cristo. O que isso significa na minha vida? Então, no capítulo 4, Paulo começa essa sessão que nós chamamos de parênese, né, na exegese, e na exegese judaica seria a parte da halaká, ou seja, é o momento em que, depois de ter demonstrado uma tese, a Hagadá, o escritor mostra qual é a implicação disso. E o capítulo 4, Paulo começa dizendo assim, versículo 1, exorto-vos, pois eu, o prisioneiro no Senhor, a andardes de modo digno da vocação a que fostes chamados. Então, observe, a tradução Almeida atualizada diz assim, eu rogo-vos. Só que a palavra, o verbo grego parakaleo, não significa rogar. Então, é um problema já de tradução ali. A palavra, o verbo grego parakaleo significa eu vos exorto. E aqui a tradução da Bíblia de Jerusalém foi perfeita. Eu exorto vocês a quê? A andardes. Andar é uma linguagem semita que se referia a viver, a ter um estilo de vida tal. Então, assim, eu vos exorto a andardes de modo digno da vocação. Que vocação é essa? Do chamado que Cristo fez a nós, capítulo 2 e capítulo 3, das trevas para a luz. Então, ele está falando do chamado salvífico. Tá? Então, que vocês andem de modo digno desse chamado salvífico que foi feito a vocês. E aí Paulo começa a mostrar o que é esse andar de modo digno. A primeira coisa, versículos 2 até o versículo 16, Paulo diz que o andar de modo digno consiste em conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Versículo 3 é onde ele anuncia a primeira característica do andar de modo digno do nosso chamado. Conservar a unidade do Espírito no vínculo da paz. Só um detalhe, por que ele está falando isso? Porque estava tendo um conflito ali na igreja entre judeus e gentios e, em vez de andarem pela unidade, eles estavam em conflito. Paulo diz, isso não honra o chamado de vocês. Versículo 17, ele retoma o verbo andar, ele diz, isto, portanto, digno, Senhor, testifico, não andeis. Observe que o verbo andar está aparecendo como marcador do discurso dele. É a segunda vez que aparece esse verbo. Só que agora ele diz, não andeis mais como andam os demais gentios na futilidade dos seus pensamentos. E aí ele começa a falar que se eu quero andar de modo digno do evangelho, a qual eu fui chamado por Cristo Jesus, eu não posso mais viver como eu vivia antigamente, quando eu não tinha o conhecimento da verdade. E então no capítulo 5, versículo 1 e 2, diz assim, tornai-vos, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andai em amor. E aqui ele retoma o verbo andar. Então Paulo marca 3 momentos para indicar o que seria viver de modo digno desse chamado de Deus a nós. Primeiro, nós temos que andar lutando pela unidade do corpo. Segundo, nós temos que andar não mais como vivíamos antes, mas com um estilo de vida novo. E terceiro, temos que andar como imitadores de Deus na nossa vida, no nosso cotidiano. Deus é a referência da minha maneira de ser e viver. É isso que Paulo estava dizendo. Então, o caso da ira está no segundo bloco, onde ele disse lá no versículo 17, não andem mais como andam os gentios. E Paulo, então, começa esse versículo 17 descrevendo como era a vida dos gentios, ou seja, a minha vida, a sua vida, antes de conhecermos Jesus. Ele diz que esses gentios andavam na futilidade dos seus pensamentos, com entendimento entenebrecido, eles andavam de forma alienada da vida de Deus por causa da ignorância e por causa da dureza dos seus corações, e por causa disso, esses gentios têm se tornado insensíveis, entregando-se à dissolução para praticarem com avidez toda sorte de impureza. Então Paulo descreveu de 17 a 19, olha, vocês eram assim. Versículo 20 e 21, Paulo coloca para a gente a seguinte questão, mas nós tivemos uma mudança de vida. Cristo Jesus. Olha o que ele diz agora nesses versículos de 20 a 21. Vós, porém,
não aprendestes assim a Cristo. Vocês não aprenderam a viver dessa maneira, como o gentil vive a partir de Cristo. Visto que vocês o têm ouvido, e ele, Jesus, é a verdade, e nele vocês foram instruídos. Ou seja, houve uma mudança em nós. E aí, 22, 23 e 24, o apóstolo Paulo explica como que nós vamos mudar a nossa maneira de ser do estilo de vida gentil que a gente carregava. Observe que no 22, Paulo então diz assim: a remover o vosso modo de vida anterior, o homem velho, que se corrompe ao sabor das concupiscências enganosas, a renovar-vos pela transformação espiritual da vossa mente e a revestir-vos do homem novo. Então, Paulo está dizendo, há 3 coisas que nós precisamos fazer, agora que estamos em Jesus, para não mais andarmos como andam os gentios. Primeiro, remover o estilo de vida velho, abandone. Segundo, renovar a nossa mente, no sentido que, olha, não é apenas deixar de fazer, é entender que eu estou deixando de fazer por saber que aquilo de fato é errado. Porque senão isso é apenas legalismo. O legalista, ele abandona um estilo de vida sem de fato acreditar que aquilo ali era errado. E aí o que acontece? Lá na frente ele volta e faz tudo de novo. Ele faz errado, porque ele de fato não teve a renovação da mente. A mente foi renovada, último texto de Paulo 24. Então agora você vai se revestir do novo homem, você vai começar a viver como o novo homem requer. Então observe que então, a partir do versículo 25, ele começa a dar os exemplos disso. O primeiro exemplo é a mentira. Ele diz, por isso o quê? Porque eu abandonei o estilo de vida velho, porque eu renovei a minha mente e passei a adotar um comportamento novo, por isso, abandonai a mentira. Olha aqui ele dizendo, quem mentia, não pode mentir mais, tem que abandonar a mentira. Mas isso é suficiente? Ele diz, não, e falai a verdade. Olha aqui a tríade acontecendo. Eu antes mentia, abandonei a mentira. Por quê? Porque eu sei que a mentira não é condizente com o estilo de vida que Deus quer de mim. E agora? Agora eu falo a verdade, o estilo de vida novo. 22, 23, 24, exemplificado no versículo 25. Vamos pular o problema da ira. Vamos ao versículo 27. Olha só como está no 28. O que furtava, não mais furte. O que eu fazia antes de conhecer Jesus? Eu furtava. Então, eu abandonei. Por quê? Porque eu entendi, renovação da mente, que eu não posso furtar. Basta, ele diz, não, mas trabalhe. Não basta apenas não furtar. Agora você tem que ser um trabalhador. Para quê? Com as próprias mãos, realizando o que é bom, para que tenha o que compartilhar com o que tiver necessidade. Ou seja, antes eu roubava de alguém, hoje eu trabalho para ter até com o que compartilhar com o outro. E assim ele vai fazendo, não saia da vossa boca ou dos vossos lábios nenhuma palavra inconveniente, mas na hora oportuna, a que for boa para edificação. O que é que Paulo está dizendo? Antigamente eu falava de qualquer jeito, agora eu estou em Jesus. Não, eu não posso mais falar de qualquer jeito. Eu tenho que ter uma boa palavra, uma palavra de edificação. Então mudou meu entendimento. Perceba, Paulo está usando a dinâmica 22, 23, 24, abandonar, renovar e roupa nova. Isso funciona bem em 26, 28, 29, 30, mas se eu aplicar isso, onde está a tradução irai-vos, não funciona. Porque lá em irai-vos eu teria que dizer, tá, o que eu fazia antigamente? Eu me irava. E o que eu tenho que abandonar? Aí eu não teria nada para abandonar. E qual é a nova mentalidade que eu tenho que ter? Também não tem mentalidade nova, porque ele está dizendo que eu poderia me irar. E qual é a roupa nova? A roupa nova seria só apenas assim, não pecar. Você está entendendo? Quando a tradução diz irai-vos e não pequeis, ela não está batendo com a linha de raciocínio que Paulo está fazendo. Abandonar, renovar e roupa nova. Não está batendo. Agora, se eu colocar outra tradução, que também está correta ao texto grego, quando provocados a ira. Então, o que eu fazia quando eu era provocado a ira? Eu pecava. Por quê? Eu me irava. E o que Paulo está dizendo agora? Quando provocado a ira, não peque. Ou seja, não se ire. E aí ele acrescenta. Qual é o entendimento novo, a roupa nova? Não deis lugar ao diabo e nem se ponha o sol sobre vossa ira.
A melhor tradução, à luz da maneira que Paulo está escrevendo, é: quando provocados a ira, não peque. Não deis lugar ao diabo. Não se ponha o sol sobre vossa ira. Então, dentro dessa dinâmica, eu já percebo que a tradução no imperativo é irai-vos, não é boa. Mas eu ainda posso olhar um pouquinho mais o discurso, porque o discurso não acabou ali. Se eu olhar para o versículo 31, Paulo diz assim: toda amargura e exaltação e cólera. A palavra que foi traduzida aqui como cólera é a mesma palavra ira que apareceu lá no versículo 26. Mesmíssima palavra. O tradutor mudou aqui a tradução, mas é a mesma palavra. Toda amargura, exaltação e cólera e toda palavra pesada e injuriosa, assim como toda malícia, observe agora, sejam afastadas de entre vós. O que Paulo está dizendo para a gente? A ira não pode estar perto de mim. Eu tenho que apagar, tirar de mim toda ira. Ou seja, à luz do discurso de Paulo, qual é a melhor tradução? Quando provocados a ira, não peque. Não peque. Eu espero que esse exercício tenha te ajudado a entender essas questões de dubiedade que às vezes vão aparecer e que a melhor resposta é como o escritor usou o texto e não a gramática em si. Que Deus te abençoe. Até o nosso próximo encontro, se o Senhor Deus permitir.